tarde. No Espaço Cult de hoje, vamos falar da exposição de foto performance Eu e Outras. Confira na matéria. A exposição de foto performances Eu e Outras, do artista visual Domingos Mazzilli, é composta por fotografias impressas em fine art, em que o próprio Mazzilli interpreta 28 mulheres excessivas e fortes. A mostra traz a discussão sobre o papel da mulher na sociedade, os avanços e as conquistas do futuro, retratadas a partir do século XX aos dias atuais. O artista interpretou várias personagens, de editora de moda a beata, cada mulher com uma história diferente de superação. Entre 2013 e 2014, Mazzilli criou 35 personagens e foram feitas mais de 10 mil fotografias. Cada ensaio tem em média 300 registros em um período de tempo de 8 horas, sendo 4 horas dedicadas à maquiagem e cabelo. Ficou curioso, né? O artista visual Domingos Mazzilli e o fotógrafo da exposição Felipe Ferreira são os nossos convidados de hoje. Boa tarde, Mazzilli. Boa tarde, Felipe. Mazzilli, quando que surgiu a ideia de transformar 28 personagens em uma exposição? Na verdade, essa ideia dessas foto performances surgiu em 2008, no Festival em Diamantina, quando um colega queria colocar um pinico na cabeça de plástico e fazer uma performance. E a partir disso eu fiquei pensando, se eu fosse um dia usar um pinico na cabeça, como eu usaria, com uma certa elegância. Aí me veio a questão do pinico esmaltado e eu acabei bordando esse pinico com pérola. E a ideia de fazer uma fotografia como se fosse uma capa de revista Vogue dos anos 50, com esse pinico na cabeça e as luvas vermelhas, né? Conheci o Raul em 2009, um ano depois, por acaso. O Raul Cabanel, que é o maquiador, sim. E depois ele voltou para a Espanha, pediu contato, e 4 anos depois ele volta para o Brasil procurando trabalho. Foi para minha casa para ficar 5 dias para resolver coisas do consulado e acabou ficando 11 meses. Né? E nesses 11 meses nós criamos esses 35 personagens. Por acaso, porque inicialmente nós fizemos essa primeira personagem com o pinico na cabeça, que é a La Perla. E a partir daí foi surgindo a Frida, a Emerentina, e até que terminamos com esses 35. E aí, desses personagens da exposição, alguns estão assim disponíveis para que o visitante, né, crie aí na imaginação a história da personagem, né? Eu faço a biografia, né? Eu criei a biografia dessas 35 personagens. Eu apresento na exposição 28 personagens e 29 fotografias, porque a Tarsila do Amaral tem 2 fotos, né? E eu deixo, quase todas têm biografia, mas eu deixo algumas sem, exatamente para o fruidor interagir e viajar nessas personagens. Agora, como foi o processo de fotografia, Felipe? Nossa, o processo foi bem interessante, assim, foi bem solto, né? Eu já trabalhava com o Mazzilli desde 2011, conheci ele em 2010, e a gente já tinha essa tradição de usar a casa dele como estúdio, né? Para os videoartes, para outras fotos que a gente já havia feito. Então, manter essa tradição de usar a casa dele como estúdio, acho que foi um processo fundamental no processo criativo dessas fotos, né? Eu penso que se a gente tivesse utilizado um estúdio fotográfico alugado, com regras, com métodos, não teria sido tão criativo quanto foi. Porque, primeiro que varava a madrugada, não tinha hora de acabar. Às vezes a gente começava a maquiagem 8, 9 da noite, começava a fotografar meia-noite, 1 da manhã. Né? E depois também, porque na minha casa eu tenho uma série de objetos de cena que eu poderia usar nessas fotografias e que no estúdio ficaria muito complicado, sabe? Às vezes coisas que te ocorrem na hora da fotografia, então eu tinha aquilo ali à mão. Nós estamos estudando um vídeo das personagens, né? Quanto tempo em média para produzir cada personagem? Pois é, 8 horas, né? 4 de cabelo e maquiagem e mais 4
fotografando, em média. Então é muito cansativo, às vezes eu chegava a cochilar, né, na sessão de maquiagem. Todo mundo. Justamente você também, né, Felipe? Ô Mazine, agora todo mundo tem uma curiosidade. Você é ator também, porque você interpreta as personagens, né? Não, eu fiz curso de teatro, mas eu não sou ator, nunca fui. Né? Foi uma coisa mesmo intuitiva, a criação desses personagens surgiu de uma forma intuitiva. Fui, quero fazer tal, fulana, cicrana, Frida Kahlo, papapá. E eu tenho uma memória imagética muito grande, né? E o Raul também, que era o fotógrafo, pela idade, pelo que a gente já viu e tudo mais. Então ficava muito fácil, por exemplo, de fazer uma melindrosa, porque eu tinha o repertório de fotografias dos anos 20, de cinema mudo, né, dessas estrelas de Hollywood, aquilo era tranquilo. Coco Chanel tinha essa imagem e algumas coisas também a gente pesquisava. São, né, mulheres que fizeram a diferença na história, né? São todas mulheres fortes, eu não consegui fazer nenhuma colegial mais light, não. Agora, por que só mulheres? Porque eu acho as mulheres mais interessantes que os homens, sabe? E a mulher, ela permite o uso do artifício, né, de uma forma mais descarada, e o homem não, o artifício do homem, ele não cai bem, né, ele não fica legal. E a mulher, você pode brincar, e eu acho que as mulheres são mais divertidas, são mais intensas e mais ricas mesmo, né, do ponto de vista, sei lá, acho que psicológico, estético, sim, também. Porque o homem você não tem como muito fugir, né, por mais que você fuja, mas você ainda está ali dentro. A mulher, você viaja mais. Agora, sobre a estética, Felipe, você teve algum trabalho diferenciado? Qual que foi a estética das fotografias? Olha, de maneira geral, foi tudo bem solto, assim. Eu acho que todo mundo teve muita criatividade de fazer da maneira que achasse melhor, né? Alguns personagens a gente pesquisava antes como que eram as fotografias daquela época, a iluminação, as poses, né? A gente fazia uns testes para ficar o mais próximo possível daquela época, daquele personagem. Como a Chanel, por exemplo, a Melindrosa, a gente pesquisou antes. Mas, de maneira geral, as técnicas foram bem soltas, foram bem experimentais. E a gente não foi para fazer uma única fotografia de um personagem. Né? Você poderia pegar, por exemplo, a Coco Chanel, poderia fazer uma fotografia emblemática dela, mas não era essa a proposta. Era fazer essa fotografia, sim, mas além delas, fazer outras possibilidades. Ela fumando, ela mexendo no colar, enfim, né? Que estaria mais ligada à performance. Sim, gente, o que eu achei mais interessante foram as maquiagens mesmo, né? Porque aí é o forte de cada personagem, né, Mazile? Aí tem algumas preocupações que nós tivemos, né? Primeiro, de não repetir cores desses personagens. Se você for analisar, esses personagens, eles pegam aí desde a Belle Époque até os dias atuais, então perpassa todo o século XX. Né? Tem a Melindrosa dos anos 20, tem a Coco Chanel dos anos 30, tem duas cantoras, uma cantora de cabaré e um personagem do filme do Fassbinder dos anos 40, essa com pinico na cabeça dos 50, várias pops dos anos 60, 70, até chegar na Curadora, né, que é bem atual, e na Lelete também, que é aquela mulata de onça, que também é bem contemporânea. E aí a maquiagem dela foi quase que o corpo todo, né? Braços, sim, rosto. Braço, Nós temos peito, fotos do tudo. make-off. Algumas, essa Lelete precisou disso, né? Ele escureceu todo. A indiana também, ele mexeu o tom de pele. Que não está na exposição. Que não está aqui na exposição, mas que foi ali no vídeo. A vampira também teve que esbranquiçar toda, mão, tudo, criar, né, essa coisa meio de carne, enfim, desverdeada até um pouco, né? Então... E foram muitas maquiagens, né, Mazile?
Cada uma, foram 35 no total, né? Cada personagem, uma maquiagem diferente. Vocês percebem muito isso nas sobrancelhas desses personagens, principalmente, né? Que é o que ele pode... Nós não usamos prótese, nada disso, exceto uma touca de cabelo que está passando ali nesse momento, né? Ali a Tarsila do Amaral. E na Divine também a gente usou. Tem um apagamento todo da expressão, né, do rosto. Primeira coisa que ele faz, ele apaga todos os seus traços, marca de barba, sombras, e depois é que ele começa a partir daquilo ali, ele vai esculpindo os volumes com os claros e os escuros, aumentando o maxilar, diminuindo coisas, e aí vai criando os personagens. Alguns poucos, ele aproveitou a sobrancelha para o começo, né, da sobrancelha, para depois deixar o final para fazer mais arqueada, enfim, para ficar uma sobrancelha mais feminina. Entendi. E a boca também, ele fazia bocas diferentes, menores, maiores. Os olhos também aumentava ou diminuía, dependendo. A indiana, por exemplo, tem uns olhos imensos, né, que não tem esse olho. Então foi meio que por aí. Os efeitos também da Beata, por exemplo, né? Você usou lente? Sim, aí tem a questão de lente, né? Eu usei 5 lentes de contato de todas as cores, inclusive branca e vermelha, branca para vampira, né? E a vermelha para essa Beata. Perucas, várias perucas, apliques, né? Várias, deve ter sido que acho que umas 15, eu nem sei quantas. Né, mas muitas. E as roupas eu tive que fazer, né, porque eu sou imenso, as roupas não posso ir num brechó e comprar uma roupa de época, então eu tinha que fazer mesmo. No segundo bloco nós vamos continuar a conversar um pouquinho, tá? Olha só, gente, hoje nós vamos sortear um livro, que é este daqui, O Grão Perfumado, né, que é de Paulo Sérgio Malheiros dos Santos, e o DVD da dona Jandira. Para concorrer, é só entrar na página do Facebook e aí na própria página tem as instruções de como participar, ok? Nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos conhecer a história de alguma das personagens do Mazzilli. Eu volto já. Estamos de volta e o tema da nossa conversa é a exposição Eu é Outras. Então, Mazzilli, no primeiro bloco nós falamos de uma forma geral das personagens, né? E nós escolhemos 5 personagens mais ou menos para você contar a história delas, né? Nós temos as imagens delas e aí essa daqui, por exemplo... Essa é a Sueli, né? Ela foi a única de Belo Horizonte que eu coloquei. O passado dela é obscuro, mas ela frequentou uma Maleta ali por volta do final dos anos 60, a Cantina do Lucas, o bar Lua Nova. E ela foi amante de intelectuais, jornalistas desse período, escondeu o preso político na kitnet dela. E ela foi prostituta e casa com um cabo de polícia. Separa algum tempo depois, quando descobre que estava sendo traída. E depois ela entra para a igreja evangélica e hoje ela é uma pastora no bairro da Graça e jogou fora todos os discos da Cláudia Barroso de boleros que ela tinha. Mas é feliz, né? E na casa dela tem uma placa Deus é Fiel. Então tá ok. Essa personagem tem uma história muito bacana. Porque no dia que vocês foram fotografá-la, a luz acabou, né, Felipe? Exatamente. Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que esse foi o ensaio mais difícil, né, em termos de técnica, porque depois de mais de 5, 6 horas de maquiagem, eu acho que essa foi uma das que mais demoraram de maquiagem, né? Quando começamos a fotografar, a luz acabou na casa do Mazzilli. E eu tive que fazer com um flash só, um flash externo, a pilha, que estava com carga pela metade e estava muito escuro, eu não conseguia focar. Foi o único ensaio que eu levei uma lente manual, então tinha tudo para dar errado. Assim. Eu acho que foi o mais difícil de ser feito por esse motivo. A luz voltou a tempo de fazer outras fotografias? Não, o ensaio aconteceu todo no escuro. Sensacional.
é a única drag queen da exposição, Divine. né? Essa Divine, né, é um personagem, ela é americana, existiu mesmo, né, era um ator de teatro, de cinema, Harris Glenn, né, que criou esse personagem, e ele trabalhou em vários filmes dos anos 70 e 80 do John Waters, que depois veio influenciar Almodóvar. Tá? Então, ela é um personagem trash e ele morre em 88. Né? Ficou muito conhecido como a Divine desse filme Pink Flamingos. Ele é considerado o primeiro drag queen famoso do mundo. Ah, sim. Entendi. Tem esse fato interessante. Ok. Agora, essa personagem aqui é uma das preferidas também, né, Mazzilli? Foi a personagem que eu mais gostei de fazer. É a Lulu, de Laville. Ela é francesa, fugiu para Paris aos 17 anos, morava no interior da França com os pais, é nascida no final do século XIX, e trabalhou como garçonete, fez pontas em cinema, foi amante do Duchamp, trabalhou com Man Ray, foi fotografada por ele. E ela, a partir da Segunda Guerra, ela teve caso com soldados alemães, e logo depois da guerra ela cai em desgraça, ela é linchada em praça pública, cortam o cabelo dela, e ela vira alcoólatra, também viciada em heroína, e morre por volta de 1951, em Montparnasse. É um pouco inspirado na biografia da Kiki de Montparnasse, né? Agora, por que essa senhora é tão expressiva, Mazzilli? Essa personagem aí, que é a Mercedes Cabanello, eu botei o Cabanello por conta do Raul, uma homenagem, né, a ele. Ela é espanhola e eu fiz baseado nas mulheres de Almodóvar, principalmente numa delas, que é uma que fica de rosa na motocicleta, do Mulheres à Beira de Ataque de Nervos. Essa maquiagem ela é inspirada nesse personagem. E ela foi vizinha da mãe do Almodóvar e do Almodóvar no final dos anos 50, em Barcelona, e, aliás, no interior da Espanha. E, então, todas as mulheres que o Almodóvar criou foi a partir dessa mulher, né? Dessa Mercedes, que eu faço, na verdade, eu subverto a coisa. É fictício, né? É fictício, a partir né? Ela é a mãe de todos os personagens do Almodóvar, essas mulheres estranhas e excessivas que ele faz. E ela não era uma boa sogra também não, né, Mazzilli? Não, ela foi considerada a pior sogra, né, de Barcelona. Aí tem coisas também, né, um pouco da vida real. Minha mãe foi considerada no interior a pior sogra. Numa mesa de bar e tal, né, alguns rapazes de lá, isso no final dos anos 70, consideraram, então eu quis brincar um pouquinho com isso. Todas as personagens têm alguma inspiração? Tem. Ou o meu imaginário, ou gente que eu conheci, ou alguma vivência minha, né? Ou pacientes que eu atendi, né? Que eu fui médico antes, então eu atendi muitas mulheres em consultório, em posto de saúde. Então sempre tem essas referências, sim, externas. Agora, gente, não se surpreenda ao chegar na exposição e dar de cara com a curadora Susan curadora da Ocampo. exposição, a Susan Ocampo. Eu fiz essa brincadeira, esse exercício de metalinguagem, né, de criar uma personagem que seria a curadora da exposição. E ela é a única que não tem biografia, ela tem currículo, um currículo, um Lattes poderoso, né? Ela fez pós-doc na Sorbonne, ela estudou em Harvard, em Cambridge, enfim, escreve para as maiores revistas do mundo de arte, fez exposições na Tate Gallery, no MoMA, no Beaubourg, em Paris. E atualmente ela está pensando se aceita ou não o convite para Inhotim, para ser curadora em Inhotim. Ela tem intestino preso e toma iogurte com ameixa. Então, o Mazzilli trouxe para gente este livro, que é um livro de todas as personagens, né, Mazzilli? Sim. É um livro um protótipo que eu fiz, né, com todas elas e com as biografias. E eu gostaria futuramente de fazer um catálogo ou mesmo um livro, né, com isso aí. Então, que está aí, né? Gostaria de patrocínio, se alguém quiser,
né, patrocinar isso aí, seria muito bem-vindo. Uhum. E aqui tem a história de todas as personagens, tem o currículo da curadora, né? Sim. Esta personagem, ela é a personagem de capa do convite de vocês, da exposição. E ela também tem uma história muito bacana, né, Mazília? Essa é a Mary, ela é americana, essa foto é dos anos 60, ela foi casada com um combatente da Segunda Guerra, alcoólatra, muito violento, muito agressivo, neurótico de guerra, batia muito nela. E ele morre, e hoje ela é uma avó inofensiva, enfim, do interior dos Estados Unidos, e ninguém nunca soube que ela matou o marido, que ela foi envenenando aos poucos. Então ela é uma assassina, ela é uma dona de casa assassina, ela não é boazinha como aparenta esse cor de rosa, mas sofreu muito. Porque aí a sofrência foi trazendo, né? O lado assassino. Inclusive na capa dessa exposição agora no Viaduto das Artes tem uma foto dela com o olho roxo, né? Após ter apanhado do marido. É isso aí, gente. É só fazendo uma observação, Mazília, que a exposição está debaixo do viaduto, né, lá no Barreiro. Na Olinto Meireles, número 45, fica embaixo de um viaduto, né, lá no bairro Barreiro. E fica até dia 31 de março, de segunda a sexta-feira, de 10 às 17 horas, e é fechado aos sábados e domingos. Tá? Okay. Então, se vocês forem lá, procurem embaixo do viaduto, senão vocês não vão achar esse número. É uma galeria, Viaduto das Artes que chama. É um espaço muito bonito, que foi criado há 4, 5 meses atrás, pelo Leandro Gabriel. E a Mannesmann Valorec, né, patrocinou, mas acho que a prefeitura, e era um local de drogados e mendigos que foi reabilitado. Então tá ok. Fica aí o convite da exposição, que vai ficar até que dia? 31 de março. 31 de março. Até 31 de março. Ok. Então, gente, o Festival de Fotografia de Tiradentes, o Foto em Pauta, chega à sua 5ª edição. A nossa equipe de reportagem está em Tiradentes e traz mais informações. Boa tarde, Luiz Fernando. Boa tarde, Nayara. Nossa equipe chegou ontem aqui na cidade de Tiradentes para acompanhar o 5º Festival de Fotografia, que traz uma programação variada com workshops, palestras e exposições. Confira um pouco do que já aconteceu. O workshop de introdução da fotografia digital foi um dos destaques da tarde. A equipe da Nikon ofereceu ao público noções básicas dos registros fotográficos. No Centro Cultural Ives Alves, a exposição O Retrato traz a seleção de 52 fotografias de artistas de vários estados brasileiros. Se a sua programação para o final de semana estiver em aberto, uma boa pedida é o Foto em Pauta, que vai até domingo aqui em Tiradentes. É com você, Nayara. Então, está aí a dica, né? E o convite. Confira também a nossa dica cultural para esse fim de semana. A 12ª edição do projeto Atentado Poético da Fundação Torino, Escola Internacional, traz o universo da música e suas inúmeras possibilidades de interação com outras artes. O projeto promove o abandono de livros em diversos pontos da cidade de forma coordenada e simultânea. A programação conta com oficinas interdisciplinares. A música é o tema central, o rock e a pop art, que revela a exploração das relações entre o rock e as artes plásticas. Criação de cordéis a partir do cancioneiro popular brasileiro é uma das atrações. O Atentado Poético é neste sábado, a partir das 8 da manhã, na Praça da Liberdade.
A banda mineira Vermelho Vivo volta ao palco do Soleá Tablau Flamenco para show especial. O grupo apresenta canções autorais do primeiro CD, além de releituras de clássicos MPB, pop e rock. Com banda completa em cena, o Vermelho Vivo vai tocar, além das canções do álbum lançado no fim de 2014, covers de Raul Seixas, Chico Buarque, Caetano Veloso, Belchior, Beatles, Pink Floyd e outras surpresas. O show também é neste sábado, às 9 da noite. Pra quem é um não se muda de lugar. Mazile, depois dessa exposição já tem outra programação? Não, por enquanto não, né? Por enquanto eu tô só com essa aí, vou pensar o que eu vou fazer depois. Então tá joia, reforçando, fica no Viaduto. Viaduto das Artes, no Barreiro, na rua Olinto Meireles, na Avenida Olinto Meireles, Isso, né? número Embaixo 45. do viaduto, número 45, Olinto Meireles 45, até 31 de março, de 10 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, fechado aos sábados e domingos. E o livro, em breve também, já... Vamos ver, né, se eu consigo publicar esse livro. Isso aí, essa foto é a Tarsila do Amaral, da pré-manger Oswald de Andrade, né, depois de devorar o Oswald de Andrade, uma brincadeira com a antropofagia. E eu, enfim, gostaria de levar essa exposição para São Paulo e Rio, né, gostaria de convites para isso e também de editar esse livro, né, outros exemplares. Ok. Felipe, agora sobre a fotografia, né? Você também tem outros projetos? Sim, sim. Além do Eu é Outras, que, né, eu estou ajudando o Mazília a divulgar, enfim. Se eu não me engano, mês que vem sai um ensaio exclusivo meu numa revista chamada Tangerine, uma publicação digital. E estou com um projeto de uma exposição terminando de montar. Ok. Eu agradeço muito a presença de vocês dois, tá? Muito bonito o trabalho, boa sorte para vocês. Obrigado. Olha só, gente, quem está concorrendo aos nossos brindes de hoje, o resultado vai ser divulgado também na página do Facebook. Mas aí você quer opinar? Quer dar sugestões aí na programação da PUC TV ou no Espaço Cult? É só interagir conosco pelo Twitter, Instagram e Facebook. Até a semana que vem. Obrigado pela companhia. Tchau.